Olá, meninas do crochê! Hoje nós vamos aprender a fazer esta galinha rendada. Ela é rendada porque ela tem esses acabamentos aqui, formando como se fosse uma saia, um babado, um rendado. Eu fiz esta daqui com a lã molê, mesclada preta, branco e cinza, que eu queria uma galinha d'Angola. E eu fiz esta aqui a pedido, cor de laranja, com a lã da Cisne. Vai em torno de um novelo e meio de 40 gramas. Durante o trabalho, todo o trabalho dela é feito com meio ponto alto, o corpo. E nós vamos usar a agulha número 4. Vamos lá então, meninas? Vamos começar a galinha pela cabeça, fazendo o laço mágico. E vamos colocar 6 pontos dentro do laço mágico. Subimos aqui, primeira correntinha, segunda correntinha. Solta o laço, aqui nós já temos um ponto. Agora, nós vamos colocar mais 5 pontos dentro deste laço. Ponto meio alto, que vai ser trabalhado por toda a galinha. 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nós vamos fechar o laço mágico, puxando este fio de fora. E nós vamos fechar agora o nosso círculo. A primeira correntinha aqui, que aparece do nosso círculo, que é a segunda da nossa correntinha inicial. Nós temos, então, um círculo com 6 pontos, e agora nós vamos dobrar esses pontos. Vamos subir aqui 2 correntinhas. Aqui mesmo nós já fazemos o primeiro aumento, ficando com 2 pontos. Próximo ponto, 2 pontos. Então, o aumento nada mais é do que 2 pontos no mesmo ponto. Próximo aumento. Então, em cada ponto, nós vamos fazer um aumento até o final, completando aqui nesta segunda carreira 12 pontos. Completei os 12 pontos, agora eu fecho a minha segunda carreira. E já subo 2 correntinhas para dar início à terceira carreira. Aqui eu já puxo novamente o meu fio para fechar bem meu círculo mágico, deixar bem fechadinho. E assim a gente vai fazer agora a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer um aumento e 2 pontos. Então, aqui eu já faço o meu primeiro aumento. E 2 pontos, cada um na sua corrente de base. Outro aumento, 2 pontos no mesmo ponto, né? E 2 pontos, cada um na sua correntinha de base. Assim por toda a terceira carreira. Aumento 2 pontos, aumento 2 pontos, até o final de toda a terceira carreira finalizada. Já fechei a minha carreira, subi aqui as 2 correntinhas para começar a nossa carreira, que vai ser um aumento e 3 pontos. Aqui mesmo eu já faço o meu primeiro aumento.
e 3 pontos, um em cada corrente de base. 2, 3, agora um aumento, e assim por toda esta carreira. Um aumento, 3 pontos, um aumento, 3 pontos, até o final desta carreira. Daremos início à nossa quinta carreira, já subi aqui as 2 correntinhas, próximo ponto, ponto sobre ponto. Então, por toda esta quinta carreira, nós faremos ponto sobre ponto, por toda a quinta e sexta carreira, somente ponto sobre ponto. A partir da 7ª carreira, nós vamos começar os nossos aumentos. Os aumentos, eles serão feitos somente ali na linha de encontro, né, das carreiras, para dar essa curvatura das costas da galinha. Então, os aumentos serão feitos aqui, antes e depois da linha de encontro das carreiras. Vamos fazer, então, aqui já o primeiro aumento. Vamos subir as 2 correntinhas e fazer aqui já o primeiro aumento. Próxima carreira de base, outro aumento. E agora, ponto sobre ponto, até o final desta carreira. Até o final, não, quase até o final desta carreira, nós vamos fazer o ponto sobre ponto. Estamos chegando aqui no encontro, né? Na parte de finalização da carreira, de encontro das carreiras, onde a gente fecha a carreira. E no último ponto, nós vamos fazer também um aumento. Chegamos no último ponto, vamos fazer o aumento. Então, já ficou um aumento no ponto inicial, no próximo também houve um aumento, e agora no último, outro aumento. Vamos fechar a carreira, para dar início, então, à carreira número 8. Carreira número 8, nós vamos fazer aumento até o último aumento. Esse daqui é o último aumento da nossa carreira anterior. Então, nós faremos aumento até este ponto. Então, aqui nós já vamos fazer o nosso primeiro aumento. Outro aumento. E aqui o nosso último aumento. E da mesma forma, quando chegar deste lado. Portanto, nesta 8ª carreira, eu fiz os meus aumentos. Aqui na carreira 7 é o último aumento que tem, é o último aumento que eu faço também na carreira 8. Depois, eu venho por toda a volta, ponto sobre ponto. E aqui, no final, eu chego no meu aumento aqui da carreira 7. Então, aqui, na carreira 8, eu vou fazer o meu aumento. É a partir daqui que eu começo a fazer o meu aumento. Então, eu faço um aumento neste ponto e um aumento no próximo ponto. Fechando assim a minha 8ª carreira. Subo meus 2 pontos,
E assim eu fecho a 8ª carreira. A 9ª carreira eu faço da mesma forma que a nossa 8ª carreira. Aqui eu vejo onde é o meu último aumento, é este daqui. Então, eu vou fazer aumentos até aqui. Aumento, 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 aumento e aumento. Daqui em diante eu faço ponto sobre ponto. Olho aqui aonde está meu primeiro aumento, aqui começa aqui os meus aumentos, então eu já começo aqui a fazer outro aumento. Aumento, aumento, aumento e aumento. Desta forma que eu vou fazer a minha 9ª carreira. Vamos lá? Vamos para a nossa 10ª e última carreira com aumentos. Aqui na nossa 9ª carreira, nós localizamos aqui o nosso último aumento, está aqui, é o nosso último aumento. Então, nós já não vamos mais fazer este ponto. Nós vamos fazer até o ponto anterior com aumento, da mesma forma do outro lado. Aqui está o nosso último aumento, então eu já não faço mais este ponto com aumento, eu começo a partir deste ponto, tá? Então, vamos começar aqui, 10ª carreira, última com aumento. Já faço o meu primeiro aumento aqui. Próximo com aumento. Nesta 10ª carreira, eu vim fazendo todos os meus aumentos. Cheguei aqui no último aumento da 9ª carreira. Então, eu não vou fazer, eu parei no ponto de trás, aqui eu já não faço aumento. Aqui eu já vou fazer o ponto sobre ponto. Até chegar do outro lado, observando ali quando começa os meus aumentos na 9ª carreira. Vim, então, aqui na minha 10ª carreira fazendo ponto sobre ponto, até que eu achei aqui o meu primeiro aumento da 9ª carreira. Então, aqui eu não vou fazer um aumento, vou só fazer um ponto. E a partir daí, eu começo os meus aumentos até finalizar esta carreira. Finalizada, então, a parte de aumentos, que é toda esta parte aqui da galinha, e agora nós vamos dar início à parte de base da renda da galinha. Como que nós vamos fazer? Ponto sobre ponto, mas pegando sempre o fio de trás da correntinha de base, tá? Isso é muito importante. Por toda esta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, pegando só o fio de trás, meninas. Só o fio de trás por toda esta carreira. Vamos lá, então? Portanto, esta 11ª carreira, ela foi feita toda pegando, né, ponto a ponto, pegando só o fio de trás da correntinha de base. Por quê? Porque fica esta linha aqui à mostra, e é nesta linha que nós vamos fazer o rendado da galinha. Então, na próxima carreira, nós vamos fazer também ponto sobre ponto, mas desta vez pegando os 2 fios, para que não fique esta linha, esta marca, tá? Então, ponto sobre ponto, pegando os 2 fios da correntinha de base por toda esta 12ª carreira. 12ª carreira concluída, vamos para a 13ª carreira, também utilizando somente o fio de trás da correntinha de base, tá? Então, nós vamos pegar novamente, só pelo fio de trás, ponto sobre ponto, por toda esta carreira. 13ª carreira concluída, agora nós vamos para a 14ª carreira, fazendo ponto sobre ponto, pegando desta vez os 2 fios novamente. Ponto sobre ponto, pegando os 2 fios até o final desta carreira. Iniciamos assim a 15ª carreira, pegando só o fio de trás
da correntinha de base. Só o fio de trás da correntinha de base. Somente o fio de trás por toda esta 15ª carreira. Daremos início à 16ª carreira, fazendo ponto sobre ponto, pegando os 2 fios da correntinha de base. Daremos início à 17ª carreira, fazendo ponto sobre ponto, pegando somente o fio de trás. Daremos início à nossa 18ª e última carreira, pegando ponto sobre ponto, os 2 fios da correntinha de base, até o final desta carreira. Finalizada a minha 18ª carreira, corto o fio, finalizo aqui os meus pontos, já pego a minha agulha de tapeceiro, de tapeçaria, e já vou arrematar aqui por dentro para esconder o nosso fio. Não precisa nem cortar, porque depois nós vamos colocar o enchimento. Então, assim, fica arrematada a nossa galinha. Agora, nós já temos aqui os nossos 4 fios, né? Em relevo aqui, para começar a fazer o nosso rendado, tá certo? Já dei uma laçada com meu fio aqui na agulha e nós vamos começar aqui pelo último relevo que ficou. Coloco aqui no primeiro, aqui tem a emenda, então nós vamos começar aqui pelo primeiro ponto. Vamos fazer em cada ponto aqui que ficou em relevo, nós vamos começar aqui com ponto baixo. E uma correntinha que dá a altura de um meio ponto alto. Próximo ponto, meio ponto alto, que é o que a gente já vem trabalhando por todo esse trabalho. Então, em cada laçadinha que ficou aqui em relevo, nós vamos colocar 2 pontos em cada uma delas. Não se assuste que fique assim, repuxado, que depois ela volta pro lugar. Próximo relevo aqui que ficou, mais 2 pontos. Neste relevo que ficou. Próximo ponto, a mesma coisa. 2 pontos. E assim, por toda a volta, nós vamos fazer 2 pontos em cada relevo, por toda a volta. Eu volto com vocês aqui ao final. Acabei aqui os meus pontos, agora eu fecho esta minha carreira. Fechei. Agora, o que eu faço? 2 correntinhas. E prendo no próximo ponto, pegando as 2 laçadas, com um ponto baixíssimo. Então, eu faço 2 correntinhas e prendo no próximo ponto, pegando as 2 laçadas, com um ponto baixíssimo. 2 correntinhas e prendo no próximo ponto com um ponto, opa, escapou aqui, com um ponto baixíssimo. Entenderam? 2 correntinhas, próximo ponto. E fecho com um ponto baixíssimo.
E assim vai formando um babadinho por toda esta carreira, por cima dos pontos que nós fizemos, certo? Assim nós vamos formando o babado. Então, no próximo fio em relevo, nós vamos fazer da mesma forma, levantar os pontos meio alto, 2 em cada argolinha aqui que ficou em relevo, e depois na ponta nós vamos fazer esse acabamento aqui, 2 correntinhas, prende com um ponto baixíssimo, já sobe 2 correntinhas, prende com um ponto baixíssimo, 2 correntinhas. Então, em cada ponto será feito assim, um ponto baixíssimo, 2 correntinhas, um ponto baixíssimo, 2 correntinhas, por toda esta volta. Então, será feito nesta correntinha aqui também, neste relevo que ficou, neste relevo que ficou e neste relevo que ficou, formando assim os 4 rendados, tá? 1, 2, 3, 4. Vamos lá, então, fazer os nossos rendados. Acabei o meu rendado, coloquei o enchimento. Primeiro eu coloco o enchimento na cabeça da galinha, bem cheinho. Depois eu preencho o fundo dela e reservo aqui. Já coloquei, fiz o laço mágico. Fiz o laço mágico, coloquei 6 pontos, meio ponto alto, né? Dentro aqui do meu círculo. E agora eu vou fazer o fundo da galinha, para tampar aqui essa parte de baixo dela. Vou subir aqui 2 correntinhas. Já faço o meu primeiro aumento. E por todos os pontos seguintes, eu vou fazer um aumento. Então, são 6 pontos aqui dentro do anel mágico, fazendo um aumento em cada ponto, eu vou ficar com 12 pontos aqui nessa minha segunda carreira. Concluída a minha segunda carreira, eu vou fazer agora na terceira carreira um aumento e um ponto. Então, eu já tenho aqui um ponto, já vou fazer o meu aumento aqui mesmo. Próximo, um ponto. Próximo, um aumento. O aumento são 2 pontos dentro da mesma correntinha de base. Próximo, um ponto. Próximo, um aumento. E assim por toda esta terceira carreira e quarta carreira da mesma forma. Terceira e quarta carreira concluída, nós vamos fazer a quinta carreira também da mesma forma. Um aumento, um ponto, um aumento, um ponto por toda esta quinta carreira e assim nós encerramos. Mas continuamos aqui, tirar a correntinha, continuamos por aqui, não vamos fechar nem tirar a linha. Então, aguardo vocês com a quinta carreira pronta. Eu fiz a contagem aqui dos meus pontos, eu fiquei com 40 pontos. Vocês façam a contagem e veja aí mais ou menos quanto que deu nesta última carreira, nesta quinta carreira. Eu fiz a contagem aqui e deu uma média de 50 pontos, 51 pontos. Então, o que nós vamos fazer? Como eu tenho mais ou menos 40 aqui, mais ou menos 50 aqui, a cada 4 pontos eu vou pular um ponto na hora da minha costura. Então, aqui tem a emenda, eu começo por aqui. Como que eu vou fechar isso? Eu vou enfiar aqui no primeiro ponto. A palhinha tá do lado errado. Coloco aqui no meu primeiro ponto. E eu faço um ponto. Um ponto baixo, um ponto. Agora, ponto com ponto, pegando aqui toda a correntinha, dou uma laçada, faço outro ponto baixo.
pego outro ponto com ponto, ponto daqui do meu fecho e aqui da galinha, e eu faço outro ponto baixo. Fiz 1, 2, outro ponto, vou pegar aqui outros 2 pontos. Tenho 1, 2, 3 pontos. Agora, vou fazer o 4º ponto. E agora, eu fiz a minha contagem aí, como tem 50 aqui, mais ou menos 40 aqui, eu pulo um ponto. Então, eu não vou pegar esse ponto aqui, vou passar a minha agulha neste ponto, não pego esse, pego o próximo. Eu pulei, então, um ponto aqui da parte da galinha, e vocês podem observar aqui que não dá nenhuma diferença, o acabamento fica direitinho. E assim nós vamos terminar toda esta parte, toda a volta da galinha, tá? Empurrando aqui o enchimento e fazendo até o final. Finalizei o meu acabamento, agora eu ajeito aqui o enchimento da galinha, para ela ficar bem de pezinha direitinha. Agora, nós vamos fazer os olhinhos, o bico e a crista. Dou uma achatada agora aqui em cima da cabeça da galinha, pra gente demarcar aqui o centro, né? O meio da cabeça dela aqui. Aqui por trás, já coloquei minha lã vermelha na agulha. Vou introduzir aqui no ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo. Ponto baixo, na verdade. Aperto aqui. Daqui eu faço 1, 2 correntinhas. Fiz 2 correntinhas. E eu prendo, não no centro, um pouco para trás do centro, em algum ponto aqui. Um pouquinho difícil foi, né? Prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Prendo aqui um pouco mais pra frente. Com um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui, prendi com ponto baixo, 2 correntinhas, prendi com ponto baixíssimo, fiz mais 3 correntinhas, prendi com ponto baixíssimo, agora eu faço mais 2 correntinhas e prendo também com um ponto baixíssimo aqui na frente. Viramos o trabalho. A linha tem que ficar por trás, né? Agora, nós vamos fazer dentro da correntinha um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos dentro da primeira correntinha.
3 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, onde já foi colocado ali para prender a correntinha. Ponto baixíssimo. Agora, aqui nós vamos fazer, dentro da correntinha, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vamos introduzir a agulha no mesmo lugar aqui que foi preso, fazer um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. E agora, mais 3 pontos baixos nesta última correntinha. 1, 2, 3. Feitos os 3 pontos baixos nesta última correntinha, nós vamos entrar aqui na correntinha mesmo e fazer o acabamento com um ponto baixíssimo. Corta o fio, passa por dentro. E assim nós finalizamos. Agora é só colocar na agulha de tapeçaria e passar aqui por dentro. E quem não tem agulha de tapeçaria, pode pegar com a própria agulha de crochê, escolher um ponto qualquer aqui, sair aqui em cima. Prende os 2 fios e traz aqui para baixo. Aí é só cortar lá embaixo. E aqui fica feito o acabamento. Deixa eu focar melhor. O acabamento aqui bem direitinho, tá? Então, aqui a gente já fez a crista da nossa galinha. Já tá com a crista. Agora, qual que é o próximo passo? Fazer o bico da galinha. Vamos lá, então, pegar a nossa lã amarela ou a cor que vocês desejarem aí, para fazer o bico da galinha. Para o bico da galinha, eu fiz aqui o meu anel mágico e coloquei 4 pontos no anel. Pontos baixos, então agora eu preciso de 4 pontos baixos dentro deste anel. Vamos lá. Levantei aqui 2 correntinhas, aqui mesmo eu faço um ponto meio alto, junto a esta correntinha, faço meio correntinha, meio ponto alto. Próximo ponto eu faço um ponto baixo. Ponto baixo. Próximo ponto eu faço 2 meio pontos altos. Ser só 4, fica bem aqui apertadinho, justinho, né? Mas a gente consegue por agulha. Faz aqui 2 meio pontos altos, 1, 2. Próximo ponto, um ponto baixo. E nós encerramos assim o bico da galinha, tá?
Então, nós fizemos anel com 4 pontos baixos, subimos 2 correntinhas, no mesmo lugar das 2 correntinhas nós fizemos um meio ponto alto, próximo ponto, ponto baixo, próximo ponto, 2 pontos meio alto, próximo ponto, um ponto baixo, e encerramos dessa forma. Vamos deixar aqui um pedacinho maior cortar um pedaço um pouco grande aqui da lã. Vamos fechar aqui. E esse pedaço aqui vai nos servir para costura. Certo? Então, este daqui é o bico da galinha. Então, nós vamos costurar desta forma na galinha. Colocar aqui, e com essa lã aqui, colocar a agulha nesta lã, e nós vamos costurar aqui por dentro, deixando a parte de cima e a parte de baixo solta. Só nesta linha central aqui, que nós vamos costurar aqui. Já comecei a fazer os olhos para colocar na galinha, 2 iguais. Como que eu faço? Faço o laço mágico, e dentro do laço mágico, eu coloco 4 pontos baixos. Então, eu vou fazer o laço mágico, coloco 4 pontos baixos e já encerro por 2 vezes. Depois disso, eu pego meu botãozinho e costuro aqui no meio, formando os 2 olhinhos. Agora, eu vou costurar os olhos da galinha. Esses olhos eu vou costurar com agulha e linha comum mesmo, branca. Depois de costurados os olhos, a nossa galinha rendada está pronta. E se vocês gostam de bichinhos em crochê, é só se inscrever no canal Crochetar, que eu sempre posto novidades. Até mais!